Bom dia povo, que bênção. Fazia um tempo já que nós não fazia mais umas live e a página teve bastante curtidas aí, pessoas que conheceram a página, conheceram o trabalho aí. Teve um vídeo que eu coloquei aí, deu 2.000 e alguma coisa, 2.200 e alguma coisa de engajamento, coisa nada, achei fantástico. Glória a Deus, né? Glória a Deus, significa que são pessoas alcançadas, foram 2.200 e algumas pessoas alcançadas que assistiram o vídeo. Glória a Deus, cara, glória a Deus. E também outra coisa que Deus falou muito no meu coração essa semana, e essa mensagem foi algo poderoso para mim, me impactou, também impactou aqueles que ouviram. Então eu vou trazer nessa manhã para nós aí, né? Quero alcançar um nível maior, né? Daquelas pessoas que ouviram essa mensagem no GDM presencial que nós temos e também o GDM online, né? Se você quer participar do GDM online ou GDM presencial, só tu clica ali na página, tem um botão de WhatsApp que você vai falar diretamente comigo aí, né? E nós conversaremos, se ajeitaremos aí para que você participe, tanto ambos os dois, né? Na qual a sua preferência. O importante é que o Evangelho seja pregado, que você ouça. O importante é isso, tá? Quero agradecer aqui ao nosso fundador, o apóstolo Edson Meneghetti, fundador da Rede Apostólica Remir, na qual eu faço parte, eu e minha esposa, trabalhando na educação, na fundamentar igrejas, comunidades. Então, pode desligar lá, pode desligar. A minha esposa está aí, a Daniela, que está grávida de quase 8 meses, né? Vai fazer 8 meses agora, dia 17, glória a Deus. Promessa de Deus sendo cumprida na minha vida, na vida dela. Mas como eu estava falando, nós fazemos parte da Rede Apostólica Remir, aqui nessa página da comunidade cristã Remir do litoral, né? Onde nós trabalhamos, onde nós estamos servindo ao Senhor, prestando esse serviço à Rede Apostólica Remir, ao nosso fundador, apóstolo Edson Meneghetti e profeta Isadete Meneghetti, com o teu maior apreço. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tá? Sem demais delongas, vamos para a palavra na qual eu quero passar para vocês nesta manhã. Ainda ia ministrar tocar um louvor, mas não vou. Eu não me sinto seguro, eu não sou músico, né? Há uma insegurança nessa questão de tocar violão. Ainda toco, a gente faz de conta, né? Mas glória a Deus, a gente adora o Senhor no particular, de vez em quando toca também, de vez em quando não, toda hora a gente toca no GDM, mas hoje eu não vou tocar, hoje eu não vou ministrar. Vamos falar o seguinte, 1 Coríntios 2:16 diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero levar você a focar essa última parte aqui. Temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja como é interessante isso. Por que é interessante isso? Porque muitas pessoas, elas não são o diabo, mas elas pensam igual a ele, entendeu? Nós não somos Cristo, mas devemos pensar parecido com ele ou igual a ele, né?
Porque todo que diz ser de Cristo tem que ter a mente de Cristo. Então por isso que é preciso também uma transformação, uma renovação, como diz no livro de Romanos ali, né? Diz a transformação, a renovação da mente. Porque nesse mundo, no mundo, a mentalidade que impera é a mentalidade do rei desse mundo, o rei da injustiça, que é Satanás. E a Bíblia nos orienta a ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo. Quando nós passamos a pensar como Cristo, nós começamos a ver um mundo diferente. Porque os nossos olhos são reflexo daquilo que pensamos. Nós vemos como pensamos, ou pensamos e depois vemos as coisas. Tu pode olhar esse princípio como alguém depressivo, você vai olhar para uma pessoa saudável, assim, e uma pessoa depressiva, no mesmo dia, o mesmo sol, um vai dizer, ai que dia bonito, o outro vai dizer, ah, que dia infeliz, ó dia, ó céus. Então, tudo reflete aqui, como pensamos, assim vemos, e a qualidade de vida está nisso, a qualidade de vida está aqui, aqui, na nossa mente, porque refletirá os nossos olhos. Enxergaremos de uma forma diferente as coisas, tá? Então nós continuamos na frente, por isso que é necessário essas coisas, querido, de entender e começar a viver essas coisas. No livro de Atos, nós vamos ver, no livro de Atos 8, é uma mensagem profética, querido. É uma mensagem profética, de entendimento profético, né? Que eu amo e tenho me dedicado a conhecer esse ministério. Então diga aqui, e o Senhor, e o anjo do Senhor falou a Felipe, isso está escrito em Atos 8, 26, né? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para uma banda do sul, e é o caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem Etiópia, né? Eunuco, mordomo de Mordecai, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te, ajunta-te ao carro, a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou-lhe o Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era esse, foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. O que contar a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe disse, rogo-te de que diz esse profeta, de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede-me de que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro. Desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho a todas as cidades, até que chegaram a Cesareia. Então, o Rafael está dando um bom dia aí, né? Bom dia, Rafael.
Tudo bem? Que Deus te abençoe aí, tá? Glória a Deus. Essa mensagem ela vai ficar aqui na página, creio que vai ter uma grande repercussão. Glória a Deus, eu creio nisso. Compartilhem, curtam, comente, entendeu? Se alguma dúvida, você pode ligar no WhatsApp, ali tem uma página, entendeu? Para conversarmos, enfim, tá? Então aqui nós vimos o seguinte, querido. E o anjo do Senhor falou a Felipe. O anjo do Senhor falou a Felipe. E o anjo do Senhor, né? Tu vê que no livro de Apocalipse tem as 7 igrejas, que diz o seguinte, o anjo da igreja de Tiatira, o anjo que está na igreja de Tiatira, o anjo da igreja, enfim, ele vai falando todas as igrejas ali, 7 igrejas. Primeiro ele diz, se comunicando com o anjo da igreja, né? Esse anjo, eu creio muito, assim como tem estudos que nos falam sobre cada igreja há um anjo. Quando a igreja é do Senhor Jesus, quando aquele grupo, as pessoas estão trabalhando para obedecer ao Senhor Jesus, ele recebe um anjo. Esse anjo ele é comissionado por Deus para ajudar. Vamos entrar na angelologia aqui, mas cada anjo foi comissionado, ele está comissionado a ajudar. Né? Sobre esse anjo vem, digamos, se uma pessoa recebe uma missão, que nem o anjo ele delegou, falou a Felipe, vai para tal lugar, é uma unção, recebe a unção, a capacitação, foi comissionado, transferência. Foi praticamente como Jesus quando pegou os discípulos e disse, lá bem no início, eles não tinham muito entendimento e maturidade, mas ele disse, vão e façam, e pregam, vão fazer isso. E eles vão e quando voltam contando um monte de testemunhos, né, que aconteceu. Aconteceu muitas coisas com eles, expulsaram, curaram enfermos, ficaram muito alegres. Mas não por causa deles, por causa da transferência, né? Estava debaixo de uma ordem de Jesus, né? Então, também acontece no livro de Gênesis, de Abraão, quando Abraão chama o seu servo e manda ele buscar uma noiva, né? Na tipologia se refere a Cristo, né? Buscar a noiva para o seu filho Isaac. Enfim, ali e esse servo vai, acontece um monte de fatos com ele, de acontecimentos, ele volta todo feliz, cumprindo. Quer dizer, uma igreja ela tem que ser estabelecida debaixo de uma ordem de Deus. Não é o cidadão um dia dormiu e quis abrir uma igreja. A igreja é um grupo designado para cumprir ordens de Deus. Entendeu? Então, quando alguém que nem o nosso apóstolo recebeu uma visão de Deus, ele recebeu um comissionamento de Deus. Então e ele fala sobre isso, e ele coloca em prática, nós vemos frutos disso. Então quer dizer o seguinte, um anjo, Deus, o próprio Deus, né, manda esse anjo comunica, muitas vezes em visão, né, ali, traz entendimento, revelação, enfim, tem muitas formas de jeito de falar. E ali esse homem se propaga a isso, a fazer essas coisas, e esse homem recebe uma capacitação, um acompanhamento desse anjo, ou essa unção que chama-se, né? Essa unção, essa habilidade, né? Sobrenatural de fazer algo, alcançar alguma coisa. Então, e esse homem, a partir desse momento, ele começa a delegar também. E tu vê que o anjo não fala a toda a igreja, ele fala para os responsáveis, fala o anjo e o representante desse anjo, que é o pastor. Você deixa bem claro essas coisas, sabe? E esse pastor delega, e tudo aquilo que, quando ele delega não vou dizer pastor, mas pode ser um apóstolo, né, fundador, delega, organiza as coisas para ir, debaixo dessa organização tem uma concordância de Deus. Então a pessoa está protegida para fazer, está habilitada para fazer. Então não queira sair fazendo as coisas assim ao léu. Não queira sair fazendo as coisas ao léu. Então, porque temos muita graça. Não é?
Querido, graça, eu não vou entrar nesse assunto sobre graça. Todo homem tem sujeito à autoridade. Todo homem esteja sujeito à autoridade. Então, o anjo do Senhor, ele delegou uma ordem a Felipe. E ele vai. Ele pega prontamente, se levanta e vai. Vai para um lugar. Tu vê que o anjo do Senhor, a visão era contínua. Ela não é uma coisa paralisada. Ela não te dá, te dá uma vez só, por completo. Aí o homem tem que agir por fé. Deus ele te dá ele te diz vai e você vai, e esse vai. Né? Tu vê que o Felipe se levantou e foi. Sem muita. O que vai acontecer lá? Não parou para questionar o anjo, mas que tu quer que eu vá lá? Por que tu quer que eu vou lá? Não, simplesmente vai. Chama-se fé e obediência. Deus ama isso. Deus é uma coisa que Deus ama, é obediência no coração do homem. Sem questionar. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender e nem vamos conseguir entender. Nossa mente é muito pequena. O ser humano é muito pequeno. Apenas devemos ir. Isso significa a fé. Quando nós chegamos e prontamente obedecemos sem entender. Chama-se fé. Prontamente agimos sem entender. Digamos, veja a história de Pedro. Pedro, quando se levanta do barco para caminhar sobre as águas, ele saiu bem. Ele saiu ele usou a fé. Ele usou a fé e caminhou três passos na água. Mas aí o que acontece? A partir daquele momento, o psicológico dele foi abatido por causa das circunstâncias da água, vento e todas essas circunstâncias naturais. E o que acontece? Por ele não ter um psicológico forte, né, a fé dele, fraca no caso, foi abatida e ele começou a olhar para a circunstância e afundou. Mas Deus ama isso. Né? Depois Jesus chama ele de pouca fé, mas é elogiável. O homem saiu, né, para fazer. O homem saiu, nós precisamos se levantar para fazer. Nós precisamos nos levantar. Não questionar, não querer entender tudo para depois obedecer. Tem muita gente, porque essa questão de querer entender para depois obedecer, muita gente caiu na armadilha da rebeldia. Pessoas com um coração bom, pessoas boas, mas caíram com o coração, caíram na armadilha da rebeldia, foram empurradas com sequências de atitudes, pequenas atitudes, diárias, no caso, chegaram a um ponto de uma questão tipo Satanás mesmo, começar a pensar, raciocinar como Satanás, por causa da rebeldia, da rebelião. Tudo porque não entendeu no princípio, ou queria entender, não entendeu, e depois foi continuando e deu no que deu. Né? Mas enfim. E aí Felipe vai para tal lugar, e que desce a Jerusalém para Gaza, né? Banda Sul, das jornadas, para onde que ele foi. E aí desceu e encontrou o tal de eunuco, um homem bastante interessante, porque ele não era uma pessoa qualquer desse mundo, não era um mendigo, um andarilho. Ele era um braço direito da rainha dos etíopes, né? Um cara bastante interessante, né? Que veio da Etiópia para adorar a Deus em Jerusalém. Tu vê que não adorou a Deus lá no lugar dele. Mas ele se propôs no coração dele de vir a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele queria adorar a Deus. Ele tinha fome, ele tinha sede. É interessante quando nós vemos isso aí, é que Deus ele nunca deixa todas as nossas atitudes, toda a nossa fome será saciada, quando nós temos fome, sede, ele sempre nos responde, nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Quando nós temos fome e sede por ele, ele nos retorna. Ele nos retorna. Então tu vê que por causa dele, Felipe foi direcionado para onde ele estava. Mas por quê? Por causa da fome e a sede que ele tinha. E foi bastante interessante que quando Felipe chega no lugar lá, aí entra em ação um sistema dos céus que eu acho bastante interessante aqui, que diz que o Espírito
minha esposa ligou a máquina uma vez. E disse o Espírito a Felipe. Esse Espírito aqui o Espírito aqui é com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Tu vê, primeiro o anjo do Senhor deu uma ordem para ele para ir para tal lugar. E ele pegou e foi. E aí depois ele teve uma conversa com o Espírito Santo, um direcionamento do Espírito Santo para cumprir a missão na qual o anjo tinha direcionado ele. Olha só, então, por isso que Jesus chama o Espírito Santo de ajudador, conselheiro. O Espírito Santo é ajudador, conselheiro, para quem está na missão. Entendeu? Está debaixo da obediência da missão daquela, da visão aquela. Então o Espírito Santo ele é só ativo quando nós estamos debaixo de uma missão, debaixo de uma visão, cumprindo uma ordem, que é a maior de todas hoje, é aquela, a mestra, aquela, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas aqui tu vê que o anjo apareceu e deu um desígnio, uma direção para o Felipe. E aí depois, quando eu estava naquele lugar, o Espírito do Senhor falou a Felipe, chega-te e junta-te a esse cara. E Felipe, olha só, outra vez aqui mostra aqui uma predisposição de Felipe, de obedecer e correndo. Primeiro o anjo falou, pegou, se levantou e foi. E aí depois o Felipe diz, e correndo Felipe, correndo significa pronto, com disposição. Então é uma palavra que diz o seguinte, disponível e disposto, DD. Sempre está disponível e disposto a fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está disponível, mas não está disposta. Às vezes a pessoa está disposta, mas não está disponível. Então, a pessoa precisa juntar as duas coisas. Disponível e disposto. O DD dos céus. Então, o que acontece? Então, Felipe correndo ouviu o que ele lia. Olha só, o que o eunuco estava lendo o livro de Isaías. O livro de Isaías estava... e ele estava ali lendo e aí o Felipe perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? Aí o eunuco disse não. Então o que ele estava lendo? Está me entendendo? Você está entendendo o que você está lendo? O interessante é que eu achei ele foi verdadeiro, né? Não teve orgulho para se esconder. Não, estou entendendo tudo. Mas não está entendendo nada. Quantas pessoas que fazem assim, né? Irmão. Aí é meio cômico, mas é trágico, né? Mas então o que acontece, querido? O Felipe chega e pergunta se ele estava entendendo. Ele fala que não. Ele não estava entendendo nada. Minha esposa, por favor. Então, querido, minha esposa está aqui, está dele se mexendo aqui para cá para lá. Está tirando minha concentração aqui. É uma abençoada. Calma, daqui a pouquinho tu tá livre. Só. Vou ficar sentadinho ali. Estamos em um ambiente familiar, né? Um ambiente de família, é assim. Glória a Deus. Então, voltando aqui, pegando. Então Felipe, e ele falou assim, não, ele foi verdadeiro, não. Aí, é interessante que é o seguinte, que ele, não entendendo, mas continuava lendo. Ele não entendia, mas estava se esforçando para entender. E foi por causa disso que houve todo o movimento para chegar até ele. O movimento dos céus. Entendendo os movimentos de Deus. Sabe? Então ele estava se esforçando, não entendia e estava tentando ler, queria ler.
estava ali. E estava lendo em voz alta. Isso significa que estava o tamanho do esforço desse eunuco para querer entender. Sabe? Então, e Felipe pega o livro de Isaías e traz uma mensagem e anuncia Cristo através do livro de Isaías, do Velho Testamento, anuncia Cristo. Então, você vê a preciosidade da coisa. É que através do Velho Testamento, Felipe ele revela Cristo. As duas coisas estão interligadas, também não vamos entrar nesse assunto. Tu vê Jesus em várias partes no Velho Testamento, anunciando a vinda de Cristo e um monte de outras coisas. Fala muito sobre Jesus. E foi através do Velho Testamento que Felipe teve uma mensagem revelando a Cristo, trazendo a Cristo, e anunciou a Jesus. Olha só que tão interessante. E foi nisso, foi bate pronto. Esse homem entendeu sobre o batismo. Foi questão assim de muito pouco tempo. Questão, eu creio, de 1 hora, 2 ali, de uma pregação, de entendimento. Quando ele viu a água, ele falou o seguinte: ali tem a água, o que me impede de ser batizado? Aí nada, tu crê que Jesus, tu crê em Jesus, foi morto, ressuscitado? Sim, creio, creio. Então tu está apto. Então vamos para as águas. Sem muitos churumelas. As coisas de Deus, elas não têm muitas coisas. O ser humano gosta de enfeitar, enfim, né? Não está preparado, não está apto. Mas foi rapidinho, se batizou. Se batizou e foi tão graciosa esse acontecimento, dessa obediência a Deus, tanto a obediência de um, a obediência do outro. Logo Felipe foi, Deus também estava feliz naquele momento, e Felipe foi transladado, foi, né, para outra cidade chamada Azoto, e ele ia pregando o evangelho. Veja que, sabe, o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu acho interessante que quando Felipe recebe a instrução do anjo, né, ele caminha, ele se esforça para ir até um tal lugar, né, que é Gaza, no deserto ali. E ele se esforça, vai caminhando. Mas depois de ele obedeceu a Deus, ele foi transladado. Ele foi para Azoto. Está entendendo? Então, acho muito interessante isso. Sabe? Porque a obediência a Deus, a obediência às instruções daquele anjo, levou a Felipe a viver algo sobrenatural de Deus. Algo sobrenatural de Deus, ele ativou algo sobrenatural de Deus. Tu vê que ali que nós não houve oração, ficando oração. Não, eu creio que, sabe, a oração é mais para dizer: Senhor, me dá um coração apto para te ouvir e para te obedecer. Buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então o que muitas vezes falta-nos é obedecer. O que muitas vezes te falta é obedecer a Cristo, obedecer a ordem, obedecer aquilo que está escrito. Obedecer, simplesmente. Muitas vezes você não vai entender, mas você precisa apenas obedecer. Apenas obedecer. Então vem aí a obediência. O anjo envia Felipe, fala para o Filipe ir até tal lugar, ele vai, disposto. Ele chega até Felipe, chega até o lugar. Depois daquele lugar recebe a ajuda do Espírito Santo, o aconselhamento, dizendo para ele: ó, vai para aquele cara. Sabe? Então tu vê o conjunto de Deus trabalhando ali, os céus trazendo ali. E a justiça de Deus foi feita naquele lugar. Né? Aquele homem que estava sendo injusto, porque era uma injustiça, ele tinha fome, ele tinha sede. Toda vez que quando alguém tem fome, sede de Deus, ali surge a injustiça. Ali surge a injustiça. E ele é saciado. Tudo isso foi para promover a justiça.
Deus procura aquele que está procurando a Ele. Aquele que tem fome e sede. Aquele que tem desejo de conhecer. Aquele que tem um coração humilde para aprender. Tu vê que aquele eunuco, ele era um cara legal, cara. Ele sabia ler, sabia. Era braço direito da rainha. Ele não era qualquer um. Mas mesmo assim, ele era humilde para aprender. Toda pessoa que não está disposta a aprender, ela perde todo o tempo da sua vida. Não importa quem você é, não importa que estágio, nível que você é, seja tanto em fins espirituais como apóstolos, profetas, evangelistas, como grandes empresários. O empresário que fala o mundo agora secular aqui desse mundo, o empresário que para de aprender, certamente ele está no caminho já ali, naquele momento, enfim, ele começa a cair. Ele começa a destruição dele. Em fins espirituais também, profeta, apóstolo, super santo, a partir do momento quando esse indivíduo parou de aprender, de entender as coisas, as novidades das coisas, porque o mundo espiritual são novos, Deus não te revela, Deus não revela tudo a todos ou tudo no mesmo momento, Ele revela pouco a pouco as coisas, as instruções são geradas, e aí eu te digo uma coisa para você, para nós vivermos o resultado dessas coisas, nós primeiramente devemos obedecer aquilo. Não adianta querer obedecer a segunda ordem, precisa ser a primeira. Primeiro devemos obedecer o anjo, a depois receber uma segunda instrução do Espírito Santo para fazer as coisas. Está entendendo? Muita gente hoje quer ser dependente do Espírito Santo, acha que isso é maravilha, é graça, é liberdade, sabe? Eu creio que chega a dizer a liberdade do mendigo, que está na rua, não dá conta para ninguém, não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, dorme a hora que quer, come a hora que quer, mas a liberdade da rua é enganosa, ela prende, ela miséria, traz a miséria, entende? Cauteriza. Então nós devemos estar debaixo de uma visão, é uma graça, trabalhando em equipe, trabalhando debaixo ter a humildade para reconhecer que Deus trabalha com o homem, e Ele estabelece uma visão através de um homem, e nós devemos, não precisa Deus vir agora, você imagina para cada um Deus vir aqui trazer isso, para cada um, não, Deus trabalha, dá uma visão para um homem, esse homem estabelece, e nós obedecemos. Aqueles que quiserem obedecer a um princípio de ir e pregar o evangelho, debaixo daquele entendimento, daquela visão, daquela cobertura, glória a Deus. Ali haverá unção, graça, tudo que for necessário, porque Deus, Ele capacita para ir, para fazer as coisas. Sabe? Isso nos protege nosso coração da rebeldia, da obediência. Você imagina nos céus, querido. Deus vai ter que construir um céu para cada um, porque enfim, a pessoa aqui na terra aqui não obedeceu, não obedece. Não obedece, você imagina o céu lá. Tá? Não, veja bem, agora estou nos céus aqui, não há um momento. Vai ter um momento de adoração. Não, enfim, vai ser muito. Às vezes eu fico pensando, é meio cômico, trágico ao mesmo tempo, de você ser assaltado no céu. Você imagina estar lá nos céus, agora é paz, a paz, a eternidade, e de repente aparece alguém, passa aí, passa a túnica aí. Porque desse jeito, como tudo não está indo para o céu, né, a coisa está ficando feia lá também. Então, digamos assim, aqui na terra aqui é a graça, a bondade do treinamento da obediência. Se nós obedecermos ao Senhor aqui na terra aqui, nós vamos obedecer nos céus. Nós não vamos provocar rebelião nos céus depois, assim como ou sermos exterminados lá do céu. Imagina que situação. Obrigado, Senhor. Mas enfim, querido, nós precisamos entender essas coisas, porque esses são os princípios de grandeza de Deus. O mover de Deus, ele se estabelece nisso, de coração obediente, de coração disposto e disponível a Ele. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos andar nessas coisas, nesses princípios. Eu vejo pessoas falando, comentando, acho bastante interessante,
que precisa ter arrependimento, fala sobre arrependimento na internet, e bota frases de pessoas, talvez nem foram, porque há um princípio que diz o seguinte, tem muitas frases ali que falam que é do Shakespeare, que fala que é enfim, de um monte de outros caras aí, filósofos famosos, que na verdade nem foram deles. Que diz que foi eles que falaram, mas aí bota a foto deles e bota aquela frase, porque acharam bonita. E ali viram um nascido de pólvora e todo mundo acha que foi dele, porque era um grande homem, enfim. Então tem muitas frases aí que muitas pessoas, porque acham bonito. Eles falam sobre arrependimento, eu digo para você assim, que trazer arrependimento para esse povo, para essa terra, para trazer um avivamento para essa terra, não é necessário falar sobre arrependimento. É ter uma mensagem de Deus que traz arrependimento ao povo. Você não faz um ser humano se arrepender falando para ele, tu se arrepende agora. Falando sobre arrependimento. Você se traz um avivamento, se o arrependimento é a base do avivamento, se traz o arrependimento através de uma pregação, através do anunciar uma palavra viva, que nem Felipe trouxe. Felipe trouxe uma palavra viva naquele momento e revelou Cristo, e isso foi o suficiente. E ele já entendeu sobre o batismo. Você imagina um negócio muito doido. Houve um avivamento naquele lugar. Entendimento. O diabo tem cegado as pessoas, o diabo cegou o entendimento nesse tempo. E nós precisamos entender que nós precisamos aprender. E o aprender traz entendimento. Glória a Deus, glória a Deus. E isso trará o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Você não se preocupa com o que há de comer, o que há de beber. Você não se preocupa com o que... se preocupa em obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra. Esteja na missão. Se você não pode ir, ajuda alguém a ir. Mas faça parte da missão. Se você não for o Felipe, ajuda o Felipe a ir. E se você for um eunuco, receba a palavra, obedeça. Obedeça ao Senhor, obedeça, porque quando nós estamos obedecendo ao enviado, nós estamos obedecendo propriamente àquele que enviou. Porque muita gente eles rejeitam o enviado, achando que recebem o enviador. Mas, querido, digo para você assim, há muitas coisas que precisamos aprender e entender, tá? Depois de muitas coisas, não sei se a minha esposa quer dar um alô, quer dar um tchau. Tá desarmada. Glória a Deus. Quero lembrar aí, né, nosso GDM, o GDM presencial, o GDM online. Faça parte, porque é nessas coisas que você vai entender, que você vai conhecer a Deus, o modo operante dele. Tá? E o projeto, os planos de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Venha desativar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Participa do GDM. Né? Participa de algo de Deus sobrenatural na tua vida. Venha desativar isso. Você vai desativar quando você ouvir a palavra, quando você vai entender as coisas. Você desativa com o mover, com o teu agir. Glória a Deus por isso. Então participe, tem a tecla ali, volto a repetir, tem a tecla do WhatsApp. Clique em cima, vai direto para mim. Tá? Comente aí, enfim, fica livre para compartilhar, para curtir. Porque quanto mais longe chegar essa mensagem, talvez vai trazer alívio para muitas coisas, muita gente aí, né? Talvez está precisando ouvir, talvez não, esteja precisando de ouvir essa mensagem. E você será um canal de bênção só compartilhando, tá? Glória a Deus. Eu faço a mensagem, você compartilha e nós dois recebemos o galardão de Deus. É isso aí. Glória a Deus, tá? Até a próxima mensagem aí.
E que Deus nos abençoe muito esse dia, que tenha um excelente sábado e um ótimo domingo com a família, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amo a todos. Paz.